Estamos começando mais um MapaCast, esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. Estamos aqui para contar a vocês mais algumas histórias que vai abençoar certamente muito a sua vida. Então, já se inscreve aí no nosso canal e não se esquece de já dar um like aqui nesse vídeo. Nos ajuda a divulgar ainda mais tantos testemunhos que estamos trazendo aqui semanalmente, tem abençoado tantas pessoas. Então, não esquece, já dá o like aí e se inscreve também no nosso canal. Pessoal, estou aqui, com um pastor muito querido da nossa cidade, ele que nasceu em Recife, casado com a pastora, ela é pastora também? Isso. Pastora Betty, pai de Brendo, George, já tu diz como é que é esse negócio aqui. E Raniel, é isso? Acertei? Isso. Pastor já há 20 anos e hoje, atualmente, pastor lá na Batista Moriá, Isso. que fica ali no bairro do Viane Moura, aqui em Garanhuns. Seja muito bem-vindo, pastor, aqui ao MapaCast, viu? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Amém. E eu acredito que vai ser uma conversa bem legal. Ah, com certeza. Mas me explique já o nome aqui desse seu filho, me diga aí. O Jordi. Jordi, rapaz. Eu disse George, foi. Mas tá, né? Ficou legal, né? Ficou americanizado. Com americano. Jordi, que é francês. Francês. Foi uma Mas, homenagem pastor, a um jogador de futebol que a gente gostava muito, né? Principalmente o pai. Era o Johan Cruyff, um jogador alemão, foi treinador também. eu pensei que jogava na França. Não, aí o filho dele, né? Jogou no Barcelona. Aí tem um nome francês. Aí eu não sei o porquê ele colocou o nome francês, né? Aí eu achei legal o nome, Achei buscar legal, o significado. né? Aí o que é o significado? Não tem, a gente vê só para você entender. A gente foi na embaixada da França, lá em Recife. A gente morava lá, né? E foi procurar saber. Os próprios franceses disseram assim, olha, não tem um significado, mas representa algo muito bom, felicidade, alegria, essa coisa boa, né? Que a gente busca na vida. Sim, né? sim. Então, assim, não tem algo específico, né? Vou dizer assim que felicidade, alegria, bem-estar, né? Ah, e tu colocou na época, tu só colocou porque achou bonito mesmo, diferente, né? Mas a gente queria saber o significado, né? Então, assim, no contexto, esse nome, ele trazer, né, esses, como é que a gente pode dizer? Uma celebração, né? Essa celebração, pronto, boa. Essa celebração, então a gente adotou, né? Já estava no coração já. Muito bem. Pastor Tony, geralmente, acredito que você já viu alguns episódios nossos, né? Sim. Eu sempre gosto de saber um pouquinho do contexto, né, da infância do nosso convidado. Então, compartilha conosco aí, você que é da nossa capital aqui do estado de Pernambuco, Recife. Recife. Nos diga aí como foi crescer naquela cidade que quase não é quente, né? Exatamente. Na verdade, Recife não é tão quente, eu acho o Recife muito abafado. Abafado. Né? Como nós estamos sentindo esses dias aqui, aquela Exato. sensação, né, de mormaço. Né? O Recife, ele fica, né, segundo quem estuda, fica um pouco abaixo, né, do nível do mar. Isso. Então, justamente por isso também contribui, né? Sim. Eu tenho essa aparência de europeu, mas eu nasci na periferia de Recife, tá? Meus pais, meu pai é de Vitória de Santo Antão, minha mãe, ela nasceu em Salgadinho, vizinho ali, Limoeiro. Os dois, eles, como naquela época, né, faziam muito, saíam do interior para ir para a capital para tentar a vida, né? Meu pai, a vida toda foi eletricista de auto, né? Ele trabalhava numa empresa de ônibus, e minha mãe dona de casa. Eu nasci no bairro de Afogados, como falei para você, eu vivia na periferia ali em Recife, mais especificamente, nasci em Afogados, mas a maior parte da minha infância, até os 17 anos, já ia chegando na adolescência, né? Foi no bairro de Água Fria. Então, assim, foi a minha vida uma vida normal, né? De moleque, de andar descalço, de correr na rua, de jogar pedra na casa do vizinho, de jogar bola na rua. Então, uma infância de verdade, né? Uma infância de verdade, né? Então, assim, a gente aproveitou bastante. Foi
Um tempo muito intenso, de muita amizade, muito companheirismo e muitas lutas, muitos desafios, né? Porque assim, você nascer na periferia não é fácil. Todos os dias você tem que estar vencendo desafios, né? Eu me lembro bem que meu pai trabalhava muito, e principalmente à noite, né? E era uma festa quando a gente tinha a oportunidade de ter ele em casa, principalmente final de semana. Meu pai gostava muito de festa, muito. Todo final de semana era... E assim, Na tua casa ou na ele minha sempre... casa, Ah, na sim. minha casa. Ele gostava de fazer em casa, E aí sabe? você cresceu nesse contexto? Cresci nesse contexto, né? E aí eu vim conhecer Jesus já tinha mais um tempinho, já era adulto, já estava casado. Uhum. Mas ali no tempo de adolescência tua, tu já pendia para essas coisas ou tu acabou Hum, aloprando por aí? não aloprei. Eu era um menino comportado, Sim. tá? Apesar de jogar umas pedrinhas de vez em quando na casa do vizinho, que muitas vezes... Tocar no campainha e sair correndo? Exatamente, né? Tem até uma história que meu sogro, meu falecido sogro, eu vim saber isso depois, Uhum. né? Depois que eu casei com a Betânia, ela era criança, a gente tem uma diferença aí de mais ou menos 6, 7 anos de idade. E a gente jogava futebol e jogava em várias ruas. Então um dia eu estava jogando na frente da casa dele com os colegas, tudo e tal, e aí a bola caiu na casa dele. Ele com raiva rasgou a bola. Então o que, que a gente fez, né? Aí tem que ter o contra-ataque. A gente foi para uma rua que era mais alta do que a casa dele e a gente começou a jogar a pedra na casa dele, né? E assim, era muito divertido, entendeu? Depois ali a gente viveu esse momento, chegou a fase adulta, cada um foi buscar Uhum. os seus interesses. Nesse período aí de infância, eu sonhava, como toda criança que nasce em periferia, principalmente Uhum. menino, de ser jogador de futebol. E eu fui atrás desse sonho, tá? A gente jogava muito futebol, fui fazer as peneiras da vida Lá pro Recife mesmo, lá pro ali, Recife. esporte, né? Isso. Náutico, essas coisas. Aí fiz a peneira do Santa Cruz, a gente já estava quase ali pertinho, Uhum. aí não conseguiu. E aí eu comecei, tive uma oportunidade no América Futebol Clube, É aqui também? é aqui também. A sede dele é ali em Casa Amarela. E ali a gente foi jogando, eu jogava na posição de goleiro. E me lembro bem um dia, o treinador do time, ele tinha um time de periferia, Uhum. chamado Internacional. E o goleiro dele tinha machucado, não podia. Inclusive, ele era até o titular do América. Eu era o quarto goleiro na época, estava chegando. E ele fez assim: Tony, vamos lá, né? A gente tá precisando de um goleiro e tal. E eu não sabia, né? Na época, o treinador do esporte estava olhando as peladas e atrás de jogadores. Uhum. Resultado: nesse dia eu fui muito bem sucedido, peguei pênalti e tudo. E aí o treinador era Nereu Pinheiros, o nome dele. Isso. Ele disse: leva o goleiro. E ali eu consegui realizar o sonho, né? De vestir a camisa do esporte. Fui ser juvenil, Pra fiquei base, né? na base, depois júnior. Convivi com Gilberto, que foi goleiro do São Paulo, campeão do mundo, Uhum. Márcio e tantos outros, né? Uhum. O Dinho, que jogou no Grêmio, foi para a seleção brasileira também. E ali no esporte eu tive a oportunidade de experimentar o profissional na época, nos anos 90. 90 não, anos 80. O esporte criou, né, vamos dizer assim, um laboratório. Ele pegou o Santo Amaro, adotou como Uhum. filhote do Leão, pegou aquele pessoal da base e colocou para ganhar experiência no futebol pernambucano. E ali, muito jovem, eu fui disputar o Campeonato Pernambucano, era o goleiro reserva. E foi muito bom, foi um período muito bom. Dali eu saí, passei um tempo no Santa Cruz, não consegui assinar contrato, fui para o Paulistano. No Paulistano fiquei ali um pouco mais de um ano. E depois lá do Paulistano, recebi uma proposta para ir jogar no América. Lá no América, foi quando minha família, né, em especial meus tios, disseram assim: mas rapaz, faz um concurso público. Pode ser que o futebol não dê, tu já tivesse um time grande e vai para um clube pequeno, fica mais difícil e tal. Eu disse: mas rapaz, eu
Mas, meu tio, eu queria muito ser jogador de futebol. Mas eu sempre queria esse hábito de escutar as pessoas mais velhas. Sabe? Porque, para mim, tem alguma coisa ali que é um direcionamento. Pela experiência que as pessoas têm, né? Bom, e aí eu fui fazer o concurso. E no ano de 88, eu lembrei o ano. Eu não sou bom disso. E aí a gente passou. A gente foi fazer o concurso na época, até a gente fez no Santa Cruz, no clube lá do Santa Cruz. Tinha uma área lá. A gente passou e em 1989 eu entrei no Corpo de Bombeiro do estado de Pernambuco. E ali, paralelo ao bombeiro, quando eu me formei, né, soldado, tudinho, eu continuei jogando futebol. Aí foi quando um amigo me convidou para jogar no Ibis, pior time do mundo. É mesmo, é? É. E tu aceitasse. Aceitei. Mas olha, teu tio tava certo, vice, porque tu só fosse descendo, rapaz. E o que foi isso? Pois é. Foi assim, eu gosto de desafio. Depois eu fui descobrir isso. Menino, pegasse uma bomba. Peguei. Mas me deu uma experiência muito boa, sabe? Por quê? O desafio, ele te conduz por caminhos que você nunca imaginou. Então eu experimentei o melhor do futebol de Pernambuco, uma estrutura fantástica, e fui para o pior, né? Mas eu disse assim, certo, o time pode ser até ruim, mas eu tenho que me destacar aqui. As pessoas têm que me ver. E trabalhei muito. E assim, criei um nome, né? Tive a oportunidade, por ser bombeiro militar e jogador de futebol, saí na revista Placar, né, que era muito famosa na época. O Luciano do Vale mandou uma equipe para fazer uma matéria comigo no Show do Esporte. Na época, o goleiro Zete estava no auge. Aí pegaram um dos melhores goleiros do mundo com o cara que jogava no pior time do mundo. E fez um bate-bola ali bem legal. Depois disso, a Folha de São Paulo teve aqui, Diário de Pernambuco, fizeram muita matéria comigo na época, porque chamava a atenção, né? O cara chegava fardado para ir treinar futebol. Aí sempre eu lutando para que o futebol ele realmente se tornasse a minha profissão principal, né? E aí, com o tempo, eu conheci a Beth, né? Volta dos 20 e poucos anos de idade, a gente começou a namorar. Casamos, mas eu ainda continuo insistindo nesse sonho. Tive o primeiro filho, veio o segundo, que foi o Jordi, ainda insistindo. Mas um dia, fiz uma partida fantástica e o Nereu Pinheiro, ele era treinador nessa época do Confiança, ele me fez uma proposta para ir para o futebol do Sergipe. E foi bem interessante a fala dele, porque ele disse assim, Tony, você está ainda no bombeiro? Eu disse, tô. Casou, descasei. Aí ele foi e disse assim, tu tem filhos? Eu disse, 2. Esse cara, faz tua carreira. Porque o futebol pode ser que tu dê certo ou não. E ali já foi um alerta de Deus. No ano seguinte eu sofri uma fratura, tibia e fíbula, num jogo de final de ano, de jogadores de férias. Fratura séria. Eu passei mais de um ano, tive que fazer cirurgia, tirar osso aqui da lateral do corpo para colocar na perna, para não ficar com a perna mais curta. E ali, a Beth, na época, Tony, vai continuar com isso, e as pessoas falando comigo, porque eu insistia muito, sabe? Eu não me dava por vencido. Era um sonho, né? Você foi até... E resultado disso, a gente... Um dia, cheguei assim, não, tá certo, eu vou ficar bom. Mas eu só vou jogar mais um campeonato, para provar a mim mesmo que eu tô bem. E tô saindo porque eu quero sair, mas eu não fui derrotado por essa circunstância. Joguei mais um campeonato, fui destaque, né? E assim, até recebi elogios dos comentaristas, falava mal do Ibis e dizia assim, não, mas ele tem um bom goleiro. Apesar de levar muito gols. Mas era o time que tinha dificuldade. Não era que o time era ruim, é porque era formado de pessoas que trabalhavam. Tinha
Vendedor, pedreiro, eletricista, bombeiro, delegado de polícia, agente de polícia, soldados. Então, assim, a gente treinava à noite para jogar com os profissionais. Então, era muito bom. Foi uma experiência boa. Me ajudou muito. E nesse tempo que você teve aí, até como semi-profissional aí, eles pagam bonzinho ou não? Ou recebe igual ator de malhação? É um salário mínimo, aí, curiosidade. Para alguns. Para gente que trabalhava, porque assim, a CBF ela obrigava a pagar um salário mínimo. Né, no mínimo. No caso, no mínimo tem que receber um mínimo. Tem uma estatística aqui, olha, o pessoal tem o futebol brasileiro é maravilhoso. Para mim é um dos melhores futebols do mundo, mas tem embora que ultimamente a gente quase não está nem... Quase não estamos nem nos classificando para a Copa, né? Isso. Meu Deus. Tem uma política muito grande por trás de interesses. Certeza. 80% a 90% dos jogadores, eles vivem com um salário comum, vamos colocar assim. É mesmo? Apenas 20% tem uma vida boa e 10% é que alcança esse auge que a gente vê aí dos milhares. Tá entendendo? Mas essa é a realidade do futebol, essa má distribuição, vamos colocar assim. Então, assim, foi um tempo muito bom. Eu gostei muito de ter experimentado e nesse período depois, né, que eu disputei esse campeonato, aí eu parei com o futebol. Fui para minha profissão. Me aposentei, voltei, né? Voltei não, assim, intensifiquei na minha profissão como bombeiro. E aí fui para a área de segurança, né? Sempre fui um homem assim que gostava de trabalhar, tinha a minha profissão, mas tinha um extra, estava sempre fazendo alguma coisa. Então fui ser segurança armado, fui ser guarda-costa por causa do meu porte. Bom, e ali a gente ficou uns 3 anos. Guarda-costa de quem? De gente rica? Isso. Teve um fato bem interessante. Tinha não vou dizer o nome da pessoa, mas ele era um dos representantes da Ford. Aqui ele tinha concessionária, ele tinha vários negócios. E um dia me chamaram a empresa que eu trabalhava. E aí o pessoal disse, tu vai ser o guarda-costa dele. Aí eu fui levantar quem era o cara. Rapaz, ele era muito amado. Era mesmo, era? Era. Pra não dizer o contrário. Irônico, muita gente queria eliminá-lo, derrubá-lo mesmo. E aí a gente disse assim, rapaz, como é que você me bota num negócio desse? Mas a gente ficou ali um tempo, né? Trabalhei com ele, depois fui trabalhar em outros locais. Essa história de segurança e de guarda-costas ainda fiquei uns 2, 3 anos. E aí veio o chamado. Tá? Aí foi quando já estava na igreja e aí veio o chamado. E aí eu deixei. E passasse algum apurozinhos nessas aí? Segurança? Sim. Passei. Diz aí uma história. Uma história. Vamos lá. Na época, a empresa ela tinha ganho uma licitação. Abriu um resort. Acho que foi o primeiro naquele padrão chamado Cisa Park. Imenso. Ele existe até hoje, está com outro nome, que me fugiu agora à mente. Ali no Cabo de Santo Agostinho. Imenso, maravilhoso. A gente viu o começo daquilo ali. E resultado, ele é Cisa Park, depois se tornou Brutri Park. E aí hoje eu não me lembro o nome. Não estou lembrando agora. Mas colocar na internet, tá lá. E ali a gente trabalhou por 1 ano, né? Cara, teve uma situação que eu vinha numa jornada, na época, no bombeiro, eu trabalhava de guarda-vida. Eu trabalhava de 7 da manhã, chegava mais ou menos por volta das 6 no quartel, de 7 da manhã até 4 da tarde, 5 da tarde. Saía de Piedade e ia para o Cabo de Santo Agostinho. Chegando no Cabo de Santo Agostinho, dali a gente ainda rodava até chegar nessa parte de Suape. Né? E um dia à noite, a gente deu um cochilo e que ali, assim, graças a Deus que foi a polícia que chegou no local, não foram bandidos.
né? Era uma equipe de 7 homens. E a parte, vamos dizer assim, central do negócio eu estava responsável. E eu estava muito cansado. O pessoal disse que eu estava com os olhos abertos, sentado, só que eu estava dormindo. Meu aí, Deus. E aí um oficial da polícia parou a guarnição, chegou perto de mim, era bem na entrada do hotel mesmo isso. Eles vinham porque assim, o hotel oferecia janta. Por volta da meia-noite o pessoal vinha para jantar, tudo, então eu ficava ali na região. E ali ele bate no meu ombro, e eu tô assim, aí bate de novo. Aí eu, com os olhos abertos, Sim, mas a mas... minha mente volta, né? Sim, sim. E eu disse, opa, tudo bom? Esse rapaz não dorme não, cara. Essa área aqui é muito perigosa. Então aquilo ali foi um susto muito grande que eu tomei, né? E assim, foi um perigo grande que eu vivi. E uma outra situação foi que existia pessoas que tinham, essas pessoas existem ainda, muito dinheiro, milionários. Aí tinha seus pais, né, que construiu seus impérios, mas os pais eles optavam por uma vida simples. E ali em Boa Viagem, ali entre o segundo jardim, entre o primeiro e o segundo jardim, tinha uma rua lá, tinha um edifício bem simples, 4 andares. Só que quem morava lá, esses idosos. E tinha uma segurança lá reforçada, tudo e tal. E isso, rapaz, porque esse lugar aqui as pessoas, né, contratam pessoal para fazer isso tudo e tal. Depois foi que eu fui descobrir que era um local que os pais dessas pessoas viviam lá. E eu comecei a entender, porque chegava carros, pessoas que você via que não era, mas que tinha uma forma simples de viver, para não dar. Ali eu fiquei um período e assim houve situações até de risco ali, né? Porque a gente ficava muito exposto mesmo. Então assim, eu acho que foram os 2 momentos mais difíceis, sabe? Que eu passei nessa parte como segurança. E outras coisas que a gente viveu, né? Também na profissão. Mas E esse despertar para o chamado, né? Então você conheceu Jesus nesse tempo foi do concurso que você jogava? Quem isso. foi que te evangelizou? Uma rádio. Foi mesmo. Foi. Que era muito forte antigamente, né? Até hoje. Até hoje. Mas antigamente tinha um poder maior de Isso. alcance, né? Isso. Deixa eu contar aqui um pouquinho. Eu brincava até com os crentes. Sabe? Passava na frente das igrejas com os colegas da influência e disse assim, um bocado, isso é um povo besta, vai dar dinheiro a pastor, todo pastor é ladrão. Tá vendo, Jesus? E eu me lembro bem um dia que eu passei, vinha do trabalho, e eu passei na frente e estava um pessoal assim, a gente, um ônibus extremamente lotado, e abriram uma igreja. E a gente passou e disse, essa igreja aqui não existia, ali no Varadouro. Igreja grande. Eu disse, rapaz, abrir mais uma igreja para ganhar o dinheiro das pessoas bestas, né? Poxa, rapaz, é injusto e tal. Bom, passou o tempo. Nesse hotel, eu tinha um radinho, estava assim perto de mim, ficava ouvindo. O interessante, minha irmã, é que assim, quando Deus ele quer, ele sabe. Eu ouvia várias rádios, de repente uma mulher com uma voz rouca, uma voz ruim. Que voz é essa? Mas chamava atenção, eu rodava todas as rádios, parava nela. Rodava em todas as rádios, parava nela. Isso foram várias noites. Um dia, não sei o porquê, e sei hoje. Eu estava parado assim, eu estava querendo desistir da vida. Estava armado, tudo. E eu perguntava, por quê? Meus filhos bem criados, esposa que me amava, uma excelente dona de casa, tudo bem. Mas eu perdi a graça pela vida. E eu comecei a brincar com aquela arma. Rapaz, será que eu vou morrer? Será que eu morreria se eu fizesse a famosa roleta russa?
E eu fui enveredando por isso, né? Mas de repente uma voz dentro de mim dizia assim, escuta a rádio. E eu estava na voz daquela mulher. Só que tinha umas músicas de crente legal. Que rádio era essa? A Manchete FM. A Renascer em Cristo. Uma pegada bem jovem, bem... Bispa Sônia Hernandes. Isso era um programa na madrugada. E ali eu fui ouvindo. Me lembro bem que um dia, uma noite, eu tô ali ouvindo o programa e aí ela faz o apelo. E já tava queimando dentro de mim assim. Eu disse, cara, eu vou ser crente. Detalhe na história que eu te falei do futebol, sempre que eu tinha oportunidade eu frequentava os Atletas de Cristo. Cafezinho era o nome do jogador, ele era representante aqui em Pernambuco. Lá no Paulistano tinha uma reunião sempre na concentração. E eu participava algumas vezes. Minha avó me levou acho que umas 2 vezes na igreja quando eu era criança. Eu achava bonito, né? O pastor de paletó, aquela coisa. Mas dizia que não era para mim. Bom, aí resultado, olhando para os 4 cantos, né? Ali ouvindo o rádio, ela faz o apelo. Ai, não tem ninguém olhando. Repita assim, aí eu começava a repetir, levante sua mão, eu sozinho assim, olhando. E ali eu aceitei Jesus, né? Naquele primeiro momento. E eu disse, ela foi deu o endereço da igreja, né? Em Pernambuco, né? A gente tem Boa Viagem, tem Olinda. Qual era a igreja? Lembra da igreja do Varadouro que eu falei? Pois é, um dia de domingo, estava eu, Beth e as 2 crianças, o Jordi e o Brendo, mais velho, no pátio ali, né, do Varadouro, atravessando a rua e entrando nessa igreja. No primeiro culto que a gente vai, se eu não me engano foi no primeiro, quando o pastor, ele nem terminou de falar, uma força dentro de mim assim que... Jesus, irresistível. Foi um chamado irresistível. Eu me levantei e fui. A Beth, ela era muito católica por causa da mãe. A mãe também era muito católica, muito ativa dentro da igreja. Ela, minha sogra era uma mulher fantástica, uma mulher de fé, sabe? Ela era crente e não sabia. E houve a resistência. Mas, para minha surpresa, com pouco tempo, 3 cultos depois, 4 cultos depois, quando eu olho, cadê Betânia? Betânia estava lá na frente chorando, entregando a vida a Jesus. Então foi aí que eu conheci o Senhor. E a gente foi nessa caminhada. O interessante é que quando eu vim para a obra, as coisas malucas. O pastor era um cara, ele era o líder da banda nova, não sei se vocês ouviram falar aqui. Era uma banda bem famosa em Recife. Foi eles que introduziram o trio elétrico aqui em Pernambuco. Sabe, essa galera aí que eu me meti com esse povo. Eu me lembro que no meu batismo, a gente estava trabalhando lá num encontro e o pessoal batizando, tudo e tal. E já terminou, já estava com eles ali conversando, a gente na piscina. Aí eu disse, ô pastor, me diz uma coisa. Disse assim, rapaz, como é que eu faço para me batizar? Vê como o negócio, estava trabalhando, fazendo a obra. Só Antônio, tu não é batizado, né? Só não. Eu disse, quer te batizar agora? Eu disse, quero. Aí pronto, aí naquela hora ali, ele me batizou. Aí Betânia disse, eu nem vi tu se batizando, não tirasse uma foto. Eu disse, mas tá tudo certo, já tô batizado. Pronto. E ali a gente foi se envolvendo com a obra, sabe? Fiquei 5 anos na Renascer em Cristo. Meu último pastor foi o pastor Luciano. Né? O último não, ele foi realmente meu pastor nesse tempo. O Josildo, ele me apresentou a estrutura. E ali a gente começou a trabalhar em Paulista. E Deus nos chama para sair da Renascer em Cristo. A gente amava demais aquela igreja. E ama. E um belo dia eu estou num culto, o Espírito Santo fala, você vai ter que sair daí. Eu não sabia por quê, não entendia. Mas tinha que sair. E assim, quando vem uma ordem, a gente cumpre. Cheguei para o meu pastor, conversei,
pedi que ele me abençoasse. Ele disse, Tony, não tem que te abençoar, cara. Tu sempre servisse aqui. Tu vai para onde? Eu disse, eu não sei. Fiquei em casa. Bom, a gente saiu, chorou, 2 marmanjos na frente da igreja, se abraçados, chorando. Eu com ele e a minha esposa com a esposa dele. A gente tem amizade até hoje. Inclusive, no aniversário da igreja, ele vai vir, que agora no dia 1. E fui para casa. Eu não sabia, né? Logo depois estourou um problema com o casal Hernandes, né? Estevão Hernandes e Sônia Hernandes, que foi uma coisa assim terrível, sabe? Eu acho que se eu tivesse dentro da estrutura, talvez ia me prejudicar muito. É claro que você está vivendo aquele primeiro amor. Uhum. E senti, mesmo fora. E aí foi quando o pastor Josildo, ele tinha saído da Renascer, ele me apresenta a comunidade evangélica cristã de Goiânia, Fonte da Vida, que hoje é a Fonte da Vida. E ali a gente foi para essa estrutura, né? Começamos o trabalho aqui em Pernambuco, como também na Renascer. Crescemos, né? O Josildo ele saiu dessa estrutura, porque depois ele colocou um ministério próprio, Resgate, era. E nessa estrutura a gente foi ordenado a pastor, né? A gente foi trabalhando, depois aí de mais de 5 anos lá, depois de ordenado a pastor, eu acho que no segundo, terceiro ano na igreja, foi quando ventilaram o nome da gente para vir para o interior. Havia uma necessidade, a igreja de Lajedo estava sem pastor e a igreja de Garanhuns estava sem pastor. Tinham plantado a igreja, mas estava sem pastores. Então, me mandaram para Garanhuns, para Lajedo. E ali a gente começou a igreja do zero. A igreja cresceu, abrimos uma congregação, e aí Garanhuns teve outra dificuldade. O pastor que estava saiu. E aí a gente foi enviado de Lajedo para cá, para começar novamente outra igreja. Recomeçar a igreja. E aí a gente começou a Fonte da Vida, cresceu. E nas 2 situações, quando a gente estava muito bem nas igrejas, tanto em Lajedo como em Garanhuns, que a gente também ficou no papel de coordenador da região, e aí Deus disse assim, sai. E eu não entendia. Por quê? E eu recebo o convite da primeira igreja batista de Garanhuns, pastor Francis Cláudio, um amigo de infância. Ele sempre me convidava para dar palestra para casais lá. E nesse convite a gente foi, e ele veio e me fez esse convite, né? E disse assim, Tony, por que tu não vem para cá? Eu disse, não, cara, não é assim não. Ele ficou como interino na igreja batista lá da Torre. Eu fui algumas vezes dar um apoio a ele lá, porque na época eu estava fazendo um curso de sargento, eu era cabo, no bombeiro lá em Recife, e estava lá dando um apoio a ele. Uhum. E daí a gente foi conhecendo melhor a igreja batista, e aí chego pro meu pastor e disse, ó, tô saindo do ministério. Eu disse, mas por quê? Eu estava no curso de formação, né? De sargento, era de cabo, foi de cabo. E ali no Atacadão dos Presentes, no Curado, na saída de Recife. A gente marca uma reunião que eu não poderia sair, eu fui no intervalo. E ali na lanchonete a gente começou a conversar, eu expliquei a ele a situação. 2 marmanjos, numa lanchonete, no Atacadão em Recife, chorando. E ali a gente se despediu, ele me abençoou, e aí veio o desafio da Primeira Igreja Batista. Na Primeira Igreja Batista a gente ficou 3 anos como auxiliar, e daí veio o direcionamento para a gente começar a Igreja Moriá. Hoje a gente está comemorando 13 anos de igreja, para a glória de Jesus. Fiz um breve resumo. Mas isso tudo acontecendo lá em Recife, né? Que você contou. Essa história todinha estava acontecendo lá em Recife. Das igrejas que você saiu ou você já tinha... Sim, as igrejas que eu saí foi em Recife. Uhum. Né? Saí da Renascer e para a Fonte da Vida. Na Fonte da Vida eu fui enviado para Lajedo. E aí em Lajedo
A gente veio para Garanhuns. Abriram lá e cá. Isso. Abriu Garanhuns e aí foi quando eu fui convidado para a Igreja Batista. E aí foi quando, depois de 3 anos, surgiu a gente abrir a congregação, né, da Moriá. E aí a gente formou a igreja e hoje já estamos com 13 anos. Vocês iniciaram nesse mesmo bairro que vocês estão hoje? Ou começou? Não. A gente começou, eu estava falando para o menino, ali em Heliópolis. Tem um grau técnico, eu não sei o nome das ruas ali. 2 ruas depois, uma casa de esquina, na garagem. Começou ali. Como se fosse uma célula ou já Isso. foi Uma célula, meia igreja, né? já no padrãozinho de igreja? A garagem era grande, o pessoal levava suas cadeiras e ali a gente foi. Foi um tempo muito legal. Tudo era motivo de festa, né? Quando você está em pequenos grupos assim, iniciando, né, uma obra, maravilhoso. É demais. Teve um dia que resolveu, um dia de domingo, ver. O pessoal arrumou uma piscina plástica, colocaram água, jogaram os meninos dentro, botaram a mangueira, montaram o chuveirão, vamos fazer um churrasco aqui, pronto. E assim, era uma festa. A gente ficou assim nesse momento muito legal. 2 anos, 3 anos, foi quando começou a criar corpo, né? Claramente Deus diz assim, procure um prédio. Quando eu falei isso para a liderança, para o pessoal, o senhor está louco, a gente não tem dinheiro não, não sei o que, tá. Meu amigo, vá procurar. Tem que ter fé. E quando o pastor Genilson, ele sai, quando ele sai da esquina, assim, aí ali na rua São Vicente está o prédio para alugar. Ele liga, quem era a proprietária do prédio? A professora que foi professora dele, o nosso Zé Leite. E a gente conversa. E ali a gente passou 10 anos. Olha. 10 anos. E aí foi criando o corpo, montou toda a estrutura. Um trabalho mesmo de formiga, sabe? Até chegar esse momento, essa mudança. A gente mudou. A gente vai fazer o segundo domingo. Tem 15 dias que a gente mudou lá pro Viana e Moura. Não sabia não que você era recente lá. Não. Era recente. Olha. Nossa casa. Que bem. Que a gente construiu o anexo, né? Porque o projeto ele é maior. Esse anexo ele cabe ali confortavelmente 80 pessoas o salão. O projeto é para fazer aí uma igreja 5 vezes maior. 400, 500 pessoas. Amém. Então, assim, e ali a gente tá lá, tá curtindo esse momento. Amém. E vai chegar esse tempo aí que vocês estão planejando. E, pastor, qual foi, assim, na tua caminhada, qual foi, assim, uma das maiores experiências que você considera que você teve com Deus? Rapaz, eu digo assim, sabe, que as minhas experiências com Deus foram várias, tá entendendo? Assim, é mais intensa. Eu não consigo aqui. Teve alguma que marcou muito, seja um milagre que você viveu, ou uma provisão, alguma coisa que você sempre lembra? O que está vindo na minha mente aqui foi um milagre que a Beth ela viveu. A Betânia foi diagnosticada com um nódulozinho na garganta e ela estava muito preocupada. Resultado. Disse, não, rapaz, vá na fé. Mas aquela coisa que vem no momento de fragilidade, a pessoa... Sente, né? E eu na fé, disse, rapaz, não é nada. Foi bem interessante isso. Resumindo, ela precisava fazer uma pulsão e tinha que ir para Caruaru. A gente vai. E ela muito preocupada. Teve uma hora aqui na clínica, ela toda cabisbaixa, toda assim. Sabe, não tem aquela brincadeira que a gente faz de pegar assim, dizer assim... Reage. Porque a pulsão é para poder ver se o nódulo é... benigno ou maligno. Resultado.
né? Eu chego para ela assim, você está curada em nome de Jesus. Bem amoroso, sabe? Bem bravo. É. E aí ela vai, entra na sala, meio que lá, chorando mesmo, assim, sabe? Enxuga o rosto e entra. Quando chega lá, o médico faz outra ação, passa para cá, daqui a pouco chama outro médico. Eu disse, meu amigo. Aí vai de cá, diagnóstico. O médico olha assim, Dona Betânia, se tinha alguma coisa, desapareceu. O que tem aqui é uma mancha, mas a sua garganta não tem nada. Tem uma manchazinha assim, como se alguém passou algo e queimou tudo aqui, tá tudo limpo. Essa foi uma experiência. Que bênção. Né? Mas com certeza foi curada. Será que foi na hora do chacoalho? Não sei. Aí é justamente isso. Não sei. Né? Foi um momento assim que eu me lembro, né? De ousadia, De ousadia, né? E tudo mais. E outros assim. Houve um período na vida. Rapaz, tu fala no nome do meu filho, né? E eu tô com dificuldade de dizer o teu nome para não pronunciar errado. O Edja. O Edja. Como é que eu tava chamando? Bom, vocês são de Recife e falam o Edja. Isso. O Edja. Bom, resultado. No começo do meu ministério, e até por causa do perfil do meu pastor, eu entrei muito nessa área de libertação. Tu gosta de ir atrás do capetinho? Não é nem que eu ia, eles viam. Tem uma história engraçada. Lá em Lagedo, a turma diz, rapaz, tu tá disputando com a Universal, é? Porque eu fiquei famoso em Lagedo por causa disso. Foi mesmo? Foi. Aí o negócio era pegado. Não tinha culto que não tivesse um manifestado. Ele tá rindo. Todo culto tinha alguém se tribuchando. Tinha. Aí era a gente andando feito cobra. Era um negócio assim, tá entendendo? E teve uma vez uma situação de uma menina que, cara, 5 homens não segurava a menina. Esse cão Rapaz, ela magrinha assim, uma pichotezinha. Já pensar assim. Como é desse negócio aqui, cara? Aí me chamaram, chama o pastor lá, não sei o que, tá, traz pra cá. Vou não, traz pra cá. E ali a gente fez tudo. Pra minha tristeza, eu espero em Deus que essa família depois ela tenha encontrado Jesus, né? Mas foi um momento bem difícil, né? Deus honrou, mas havia muita idolatria na família. Muita. Então, assim, a coisa acontecia e tal. Isso assim é para quem crê, né? E eu respeito quem não crê. Mas o mundo espiritual é muito interessante. No caso dessa menina mesmo, aquela entidade que estava agindo nela chega e diz assim, eu vou matar ela. Ela possessa. Se você não vai matar ela, não. Disse, por que você está fazendo isso com ela? Disse, um dia eu matei fulana. Disse o nome da pessoa. Houve um assassinato em Lagedo. Numa praça lá que o pessoal bebia muito e tal. Houve assassinato. E essa entidade, ela relata detalhes de tudo e como fez. Nossa. E quando eliminou aquela pessoa, ela entrou no corpo dela. Ela explicou como foi que ela entrou. Que ela encontrou guarida na vida dessa... E como foi? Tô curiosa. Nós temos que saber o segredo. Pra não deixar entrar, né? Aparentemente, essa menina, ela tinha, vamos dizer assim, umas dificuldades mentais, né? E segundo aquela entidade, aquele espírito, ela estava ali muito perto e ela estava muito comovida, porque a menina era amiga dela. E ele disse que percebeu que ela tinha como se fosse uma brecha por ter esse envolvimento, tudinho tal. E ali ela encontrou espaço para entrar na vida dela. Mas depois a gente viu que havia um histórico na família de muita idolatria. Teve uma situação mesmo que eu fui lá, na casa de uns parentes, tinha um quarto de cima a baixo, cheio de imagem. Agora, isso era uma mistura de religião que eu fiz assim, meu amigo. E era uma coisa muito pesada, entendeu?
Então não era só, por exemplo, Não, não, né? não. Tinha outras. Tinha outros, tinha. Era uma coisa assim bem... Essa foi uma das Um negócio situações. meio ocultista, essas coisas, né? E teve uma outra cena, eu tô agora falando, eu me lembrei de uma outra situação. Cara, isso vai pro ar, não vai? Vai, com certeza. Bom, teve uma situação lá, parecia o filme do Exorcista. Misericórdia, daqueles de virar 360. Não chegou a esse ponto. Mas eu me lembro um belo dia, eu sempre fui assim, um cara muito despojado, não ligava muito pra essa coisa assim, pastor, não sei o que e tal. Eu nunca fui. Bom, eu tô lá na igreja, varrendo a igreja. Tava de manhã lá, tava de folga do quartel, eu ficava na igreja. Eu tava varrendo a igreja ali na frente. Aí chega essa senhora. Aí faz assim: cadê o pastor da igreja? Eu com a vassoura na mão. Sou eu. Você? Você varrendo a igreja? Eu disse: sou eu, senhora. O que é que a senhora deseja? Se eu quero falar com você. Eu quero falar com o pastor da igreja. Eu disse: pronto, entre. Na entrada da igreja, a gente tinha colocado um birô de centro. Começa a conversar. De novo teu nome? Pra não falar? Wedja. Tá, Wedja. Tô pronunciando certo. Não, tá certo, mas se quiser dizer Wedja, pode dizer. Não, vou falar o certo. Wedja. Menina, a gente começa a conversar. O tom da voz não fica aquela voz de terror, mas o tom da voz a gente percebe que ela muda um pouquinho. E aí tu já não estava mais falando com ela. Ela começa a citar a Bíblia, é incrível. Passada. Começa a citar versículos da Bíblia e começa a falar no presente. E aí ela chega na crucificação. É incrível, é uma coisa assim, sabe? É uma coisa que ela começa a dizer: eu estava lá naquela hora que ele estava na cruz, e começou a relatar detalhes. Eu disse: que doideira é essa? E ela começa a falar. Olhe sua Bíblia aí. Eu disse: como é que ela sabe que eu estou com a Bíblia? Eu tinha na gaveta, eu deixava sempre um Velho Testamento, um Novo Testamento. Olha tal passagem, está dizendo assim, assim, assim. Aí eu olhava e confere. E ela e sempre usando a Bíblia. E te evangelizando. Para o mal. Porque aí vem as distorções. Aí você vê como a Bíblia ela chama a atenção, né? Para a gente ter cuidado. Sim. Né? É por isso que pastor pega tanto no pé de crente para ler a Bíblia. Porque são nessas sutilezas. E aí ela citava a Bíblia e falava o contexto e tal. E você sabe como é que essa mulher tem esse conhecimento? Porque pelo perfil que ela apresentava. Sabe? Até o linguajar dela denunciava ela. E resultado, ali ela foi no determinado momento, foi quando, vamos dizer assim, a máscara caiu. Ela vai ser assim: abra no livro de Lucas, capítulo 26. Aí eu bati na mesa, que esse capítulo 26, verso, não me lembro qual foi o verso. Eu disse: tá amarrado, Satanás. Eu tava também esperando a brecha, né? Tá amarrado, Satanás. Aí quando eu digo tá amarrado, Se manifestou. Ed, essa mulher, ela pula da cadeira assim. Ela vai pra parede. E eu fico olhando aquilo ali. Meu Deus, como um filme de terror mesmo, né? Ela cola na parede. Sério? Parecia o Homem-Aranha. Ela fica no começo de ponta de pé, a sola do pé na parede. Igual uma aranha. Isso. Só que com a mão pra trás, assim. Assim. Fala-me, meu pai eterno. E ela sobe um pouquinho assim e fica ali. E tu, nessa hora? E tu? Eu fui pra cima. E tu, nessa hora? Em nome de Jesus. Aí fui pra cima. E quando eu fui pra cima, que ia botar a mão na cabeça dela, ela sai assim, de lado, assim. Foi mesmo. Ai, eu... Eita misericórdia. Saiu assim, quando ela vai saindo daqui assim, aí ela dobra, corri atrás. Aí nisso vem a Betânia,
E uma menina da igreja, que é a esposa do pastor atual lá da igreja, a Milka. Elas vêm assim, o que foi que houve? Ficaram assustadas, né? Aí eu conto toda a história a elas. Aí a menina fez, pastor, misericórdia. Eu disse, pô, pois é. Então foram essas coisas que eu comecei a viver, entendeu? O que é que diz Lucas 26, menino, que tu... Não existe. Ah, não existe, não. Ah, rapaz. Olha aí, Mas só o tem quê? 24 capítulos. Lucas 24. Mas, rapaz, é o capiroto querendo inventar um capítulo que não tinha. Eita, filho de uma égua. Foi nada, pastor. Ainda tá amarrado, Tá vendo? Só tem demônio. 24. Verdade. Pronto. Meu Deus do Agora céu, que é um jogo, loucura. é um jogo. Sabe? O que chamou é a questão, porque assim, Sim, o demônio, sim. mas é o jogo, o diálogo ali. Aí é E onde, destrinchando a palavra e tal. exatamente. Meu Normal Deus. assim, mostrando e trazendo o ponto de vista dele e a sua justificativa por quê. E por isso que você vê muitas pessoas, muitas vezes, influenciadas, falando tão mal de Deus, Sim. sabe? E com tanta veemência, com tanta firmeza. Aí a gente entende. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, esse mundo invisível, esse mundo espiritual, houve um período da minha vida, e ainda sou, eu acho muito fantástico. Sabe, é muito legal. Só que é aquela coisa, né? Eu trouxe um pouco da minha vida militar para a vida cristã, né? Eu sou um soldado, eu só obedeço o que o meu comandante ele manda fazer. Então eu entendo que até o momento foi uma fase. Hoje eu faço outras coisas, tá entendendo? Então assim, vamos dizer assim, eu trabalho em outras áreas dentro do reino, né? Não nessa área, mas vira e mexe aparece algumas coisas assim, mas a gente coisa normal dentro de um, né? Porque eu creio assim que o mundo espiritual ele tem um movimento e assim são períodos e que isso se materializa. Que eu sempre digo às pessoas assim, olha, o que está acontecendo aqui primeiro acontece lá, para depois acontecer aqui. E aí pronto, aí você vai vivendo essas coisas e você vai passando por isso. Então hoje, quando eu vim mais para Garanhuns aqui, depois dessa fase, quando saí de Lajeado e vim para Garanhuns, ainda teve também um período, né, que ficou isso aí também, até a igreja era ali, pertinho do Bonanza aqui da Boa Vista, era de esquina ali, e era também, sabe, teve um senhor, de outra história, meu Deus. Conta essa história? Conte. Era capiroto também? Também. Eita. Só que era uma coisa assim, foi bem interessante. Pode ser até que alguém que veja possa lembrar dessa pessoa. Essa pessoa, ela cuidava de carro e lavava carro ali no centro da cidade. Ela veio para a igreja. Aceitou Jesus, né? Trouxe a esposa, até então a esposa. Só que nesse processo houve cultos de ela se manifestar, né? Ou quem estava nele se manifestar. Eles queriam um conserto na vida. E eu me lembro que uma tarde a gente estava sentado lá na igreja, conversando, casal, né? Eu e a Beth, ele e a esposa, a gente conversando lá. E ela começa a falar, relatar de algumas coisas, tudinho e tal. Aí abre o leque, né? Ela vai e diz assim, olha, pastor, ele não consegue perdoar uma pessoa. Aí eu fui perguntar o porquê, né? Bom, resumidamente, essa pessoa tinha matado o filho dele. E ali estava a habilitação. Bom, nessa conversa a gente vai. E o interessante é que no momento de oração, não mais ele, mas ela se manifesta. Nossa. Aí o Espírito Santo me dá uma palavra. Aí eu disse assim, a senhora teve algum envolvimento
um outro lado. Ela disse, meus pais fizeram um pacto de cabeça comigo. Um pacto de cabeça. Sim. Que isso? Levaram ela para um centro e ela foi consagrada. É um processo que eles vivem, que hoje em dia é até difícil de falar por todas essas circunstâncias, mas, bom, resumidamente, né, as pessoas entregam seus filhos para essa entidade, geralmente as meninas, eles raspam a cabeça, trancam num quarto, ficam ali no escuro por vários dias, comendo Coisa que não se deve coisas. comer. E há quem diga, né? Não estou falando de histórias que chegam, né? Que há várias coisas não legais. Bom, e aí foi quando ela abre. Fiz um pacto. E ali a gente começa todo um trabalho de estar orando, aquela coisa toda. Você crê nisso, que Deus pode quebrar isso, reverter e tal, tal. Ela aceitou Jesus, tudo e tal. Só que o marido dela ficou bem depois. O marido disse, não. Disse, olha, isso foi muito forte. Ele disse assim, eu posso ir para o inferno, mas eu vou matar esse cara. Disse, rapaz, não diz uma coisa dessa. Ele disse, pastor. E um dia, a gente tá no culto. Aqui dali foi uma coisa assim terrível. Igreja lotada, lotada. Se fosse hoje, eu acho que eu bati um bocado de like na internet, que aqui dali ia vazar. Com força. Com força. A gente começa a orar. E aí ele manifesta. Agora ele manifesta com força. Eu nunca vi um negócio aquele, não. E o Edia, teve um momento que a gente estava orando por ele. E com a mão para trás assim, ele faz uma força anormal assim. E pega a mão assim, fecha a mão assim, e ele vem para dar um murro em mim. Só que ele faz isso assim, faz assim. Ele parecia Mike Tyson. Com a sequência de murro que ele deu na própria cara. Nossa. O sangue faz assim, ó. E aí na hora que a mão assim, e a gente começou a orar. E Tava furioso, não tá? Furioso. E aí eu disse, meu Deus, o que é isso? Você tem que pedir direção ao Espírito Santo. Sim. Aí o Espírito Santo toca em mim, assim, depois de muito tempo, de muita luta, diz assim, olha a mão dele. A mão. Não tinha percebido. Ele tinha uma tatuagem, que eu acho que aquele foi um tipo de consagração, não sei. Uma tatuagem. E nessa tatuagem, era como aquilo vinha. E aí eu chego pro meu auxiliar e digo assim, me dá o óleo. Aí ele corre e pega o óleo. Quando eu pego o óleo, diz, tu tá amarrado. Aí pego o óleo e não na cabeça. Aí quando eu viro pra mão, ele dá um grito. Aquele grito de terror, assim, que ecoou dentro da igreja, que o povo recuou. Aí eu derramei o óleo, sim. Ali foi um processo. Ele saiu daquele momento, saiu do culto ali, livre. Tá entendendo? E aí onde é que tá a questão? A falta de perdão é uma habilitação muito grande para o mal agir. Demais. E aquele rapaz, a última notícia que eu tive, ele foi outras vezes no culto. E ele insistiu, disse assim, eu não vou perdoar. Bom, ele deixou de ir na igreja. Não foi muito tempo. Talvez 1 mês, 2 meses. Esse homem estava inchado. E depois eu recebi a notícia que ele tinha morrido. Nem deu tempo de matar o outro. Não. Meu E aí, Deus. Deus tenha tido misericórdia dele. Tá entendendo? Mas foi um processo bem pesado. A gente viveu muita coisa, assim. E a gente vai percebendo quantas pessoas ficam presas, né, ao passado, né? Estão hoje vivendo com sentimentos e com coisas que aconteceram há muito tempo, por mais trágico que seja. Isso. Mas eu acredito piamente que há uma graça disponível para toda e qualquer situação Exatamente.
tenhamos vivido ou estejamos vivendo, né? Minha mãe dizia assim: você é uma pessoa que não tem opinião. Vou explicar. O que é não ter opinião? Eu fazia alguma coisa de errado. Eu não tinha dificuldade de pedir desculpa. A Beth, sempre fazia alguma coisa, pisava na bola com ela. Disse, me perdoe. Até nessa jornada nossa de mais de 30 anos, não é que eu sou velho não, sabe? É porque assim o tempo passou rápido. É que eu casei novo, né? Casei novo. São 33 anos de convivência. E ela disse assim, Tony, tem hora que eu não acredito que tu tá me pedindo perdão, porque assim, tem uma facilidade muito grande de pedir perdão, de liberar, sabe? Eu disse, tu acha que eu vou ficar carregando uma bola de ferro num tornozelo? Ou entrar numa cela, fechar a chave e jogar para fora? Não, tô pedindo de coração. Se você quiser aceitar, bom, mas eu tô livre, né? Então, assim, a gente carrega muitas feridas, né? Mas é como Paulo, quando Paulo ele diz assim, cara, eu tenho marcas, eu carrego marcas. Cara, Paulo foi um homem que foi muito marcado, sofreu muito, mas ele não deixou que aquilo realmente o maltratasse. Eu estou falando de algo interno, sua alma, o seu espírito. Não marcas na carne. Tudo bem, tem a marca, mas ele olhava para aquilo, eu creio que com um certo, vamos dizer assim, uma certa graça, não vou falar orgulho, mas uma certa graça, dizendo assim, cara, isso aqui tudo só está me habilitando a cada vez mais estar perto do meu Senhor. Então é isso que eu procuro trazer na minha vida. Sabe, o ministério, ele é difícil. Sabe, as pessoas hoje usam muito uma expressão assim, não é fácil. Todo mundo sabe que não é fácil. Mas também a gente tem a opção. É colocado diante da gente, a bênção, a maldição, é colocado diante da gente. Ser feliz ou não, é colocado diante da gente você escolher perdoar ou não. Então, assim, eu vou sempre procurar buscar a boa parte. Tá entendendo? Amém. Sempre buscar a boa parte. Então, e assim a gente vai viver nessas experiências. E com certeza todas essas coisas que você foi vivendo foi fortalecendo, né? Tua jornada, tua fé. Isso. Eu acredito que essas coisas espirituais que a gente vive fortalece muito. Isso. Né? E firma cada vez mais os nossos passos, né? Isso. Se não fosse isso, eu digo a você que eu teria muitos motivos. Eu digo isso na igreja, fora da igreja. Mas eu não olho a igreja apenas como um CNPJ, eu não olho a igreja com 4 paredes, eu não olho a igreja... Para mim, assim, é um reino. Eu estou vivendo nessa agência. Eu fui comissionado para cumprir uma missão. Então eu procuro, sabe, de todas as maneiras, buscar em Deus, viabilizar, trabalhar, me esforçar para cumprir. Né? Por muito tempo, quando eu cheguei aqui na cidade, isso já começou lá em Lajeado, que até esses dias eu estava conversando com pessoas, eu sempre acreditei na unidade da igreja. Por isso que é uma luta tão grande, porque no dia que a igreja, fisicamente e emocionalmente, ela se unir, a gente, com muita desunião, a gente já faz um abalo muito grande. Já avança que só, né? Imagina esse povo unido, hein? Quando eu cheguei em Lajeado, fui logo convidado para participar da Ordem de Pastores lá. Na época era pastor Eliana. Eu olhava assim, vivia muita denominação, sabe? Eu disse, rapaz, eu vou não. Aí o pessoal, rapaz, ficar só aí no interior e tal. Conversei com o meu pastor e comecei a frequentar. Aí a gente já vai entrar em outro assunto. A gente começou a frequentar, eu comecei a viver experiências boas, né? A Beth, ela dizia assim, rapaz, tu parece que não tem muito juízo não, porque assim, os desafios vêm e vou encarando. Nesse período de Lajeado eu fazia um programa de rádio, de 11 a 11h30 da noite. A gente
tinha conseguido, o pessoal tinha conseguido lá um horário, né, para as igrejas evangélicas. Então, todo dia era uma. Então, eu saía ali debaixo de chuva, eu ia dizer de sol, de noite. Fazendo, chovendo ou não, a gente estava lá fazendo esse programa de rádio. E ali eu comecei a viver umas experiências legais. Vim para Garanhuns. Quando eu cheguei em Garanhuns, eu não quero saber mais de ordem de pastor, não quero saber mais de nada. Bom, a coisa ela segue. E aí o Francis Cláudio, ele me apresenta ao pegar, que na época era OPE mesmo, PE, ao pegar. E eu fui em algumas reuniões, depois eu disse, eu não vou mais para isso não. O pessoal lá meio fariseu, não quer saber disso não. E fiquei na igreja, tudinho tal. Mais tarde, a gente volta para a ordem. E aí foi quando Osman, ele era o presidente eterno, ele passou 10 anos como presidente da Ordem dos Pastores. E até o pessoal brinca comigo, disse, eu não quero quebrar esse recorde, eu não desejo quebrar esse recorde. Né? Eu cheguei perto, mas eu não quero. E aí a gente começou a viver a ordem, a criar um gosto. E entender que a ordem ela é muito importante. Tá entendendo? Por mais que muitas vezes a gente perceba, talvez seja até da minha cabeça, que não há um valor devido, mas eu comecei a amar, sabe? E a buscar, não só procurar saber, mas buscar essa questão da unidade, o efeito disso. E ali foi quando Osman recebeu um convite, depois de 10 anos na ordem, e do nada, numa reunião, uma sexta-feira, na casa do irmão Luiz, ele e outros pastores chegam assim, me botam no canto e dizem assim, você vai ser o próximo presidente. O senhor está doido? Eu não sei nada dessas coisas, não, você é o presidente. Disse, não, eu vou orar. Disse, não, a gente já orou por você. Foi assim. Foi mesmo. E foi para uma sessão, e ali a gente foi colocado, né? A gente termina o mandato de Osman e já emenda. Aí tem uma eleição, eu sou eleito. Aí passei 3 anos. Aí vem uma nova eleição. Sou reeleito. E aí eu vivo um momento difícil, né? Porque eu já estava bem desgastado. Aí eu peço um afastamento da ordem. O pastor João assume. Depois disso, mas só que eu estava dentro da ordem, participando, só que não mais na liderança. E aí vem a eleição de Júlio, seu pastor. E eu trabalhando nos bastidores também com eles. Aí foi quando o Júlio disse, para mim já deu, né? Eu disse, mas rapaz, e a gente procurando outro pastor para assumir? É um cargo meio pesado, né? Resultado. E aí o pessoal disse, não, rapaz, volta. A Bethânia, não. Bom, a gente volta, né? E a gente tá saindo agora. Passei mais 2 anos. E foi eleito agora, né? O pastor Melo, da Sara Nossa Terra, e o pastor Melquiades como vice dele, da Igreja Quadrangular. Então, em relação à ordem, eu digo assim, que ela tem um papel muito importante. Muito. Sabe? Porque, para quem não está na igreja, as pessoas fora, elas olham e têm um respeito muito grande. Eu tiro pelas eleições. Essa eleição, por exemplo, o prefeito, ele sempre procurou, né? No período que Júlio estava, foi quando houve aquela mudança em relação ao gospel, veio Viva Jesus, a gente procurou dar continuidade, fomos ouvidos. Então, assim, tudo isso, então, assim, foram ganhos que a cidade teve, né? Porque, assim, a Igreja Católica tem a sua representação, e por que os evangélicos não podem ter? Né? Não tem que ser um troféu apenas para uma denominação. Eu creio que Deus, ele trabalha no corpo, né? Jesus, ele diz assim, a importância que o dedo mediu tem,
A orelha também tem, porque todos estão dentro, né, de um contexto. Então, Sim. a horta ela representa muito bem isso, o corpo, né? E o fantástico nisso, nessa unidade, é que é feito família. Né? A gente briga, arenga, aquela coisa toda, e não quer saber, vocês são fariseus, são isso, aquilo. Eita, e é desse jeito o nível das conversas. É uma unidade muito grande, né? Mas no final dá tudo certo, né? A gente se perdoa e caminha. Então, assim, é muito gostoso, eu gosto. Hoje tem Sabe? quantos pastores participando dessa? Hoje, a última vez que eu vi, a gente tinha 30. Muita gente, né? Tinha 30. Acho que foi o Mero que me disse, tinha 30. Agora, sim, aqueles que realmente estão filiados, né? E tem aqueles que passam por lá, ficam um tempo. E tem dentro desses filiados também aqueles que não têm uma constância. Dá hoje mais ou menos 24 igrejas. Né? Poderia ser mais. A gente tem uma estatística que foi feita há uns anos atrás. E a gente acredita que tem aí perto de 200 igrejas em Garanhuns. É mesmo. É. Isso tudo. Isso tudo. Não. De nomes diferentes? Isso. É mesmo. Isso. São várias. Porque assim, a gente saiu, o pessoal foi para campo, né? Então, assim, desde uma garagem, a frente de uma residência lá, a placa, a gente vai levantando. Então, assim, Garanhuns hoje tem, segundo o prefeito, né, tem acho que já chega aos 150 mil, perto de 150 mil habitantes, né, 151, parece uma coisa assim. Então, assim, boa parte da população ainda não tem ao Senhor. Né? Hoje, qual a porcentagem de evangélicos em Garanhuns? Eu discordo muito dos números que me deram, sabe? Porque, assim, dados dizem que em torno de 40%. Então, assim, se eu pegar 40% dos cristãos em Garanhuns, é uma conta simples, né? Daria em torno aí de 14, vamos botar 140 mil habitantes, não está nem 150, não vamos botar 150. 150 fica mais fácil a conta, né? Então eu tenho 30, eu teria 60 mil pessoas. Cadê esse povo nas igrejas? Sim. Né? O Júlio estaria hoje construindo uma igreja para 3 mil pessoas. Eu não estaria pensando numa igreja de 400 pessoas, eu estaria pensando numa igreja de 1.000, 2.000 pessoas. Mas cadê esse povo? Tá entendendo? Realmente, talvez seja um pouco ilusório, né? Exatamente. Esses 40%. Eu não... Então, assim, de dizer que a gente, no país, né, somos maioria como cristãos, sim, em torno aí de 85%, tá? Mas também eu discordo também, muitas vezes, né, não é só da boca para fora. Para mim, ser cristão não é só isso. Porque se a gente realmente fosse cristão, independente de ser católico ou evangélico, a gente vivia outra coisa nesse país. Isso é verdade. Era uma outra realidade. Era outra realidade. A gente não estava passando por isso. Sabe? Se a gente realmente tivesse um pouquinho de temor. Verdade. Bom. Ô, pastor, e quais são os princípios, assim, e valores que moldam a tua vida cristã? O que é que você não abre mão? Resumir. Bem resumido. Sinceridade e verdade. Eu brinco com o pessoal, eu sou de outra geração. Eu sou um dinossauro. Você não precisa fazer arrodeio para dizer assim, ó, não gostei. Sabe? Se o Eja hoje chegar para mim e dizer assim, Tony, cara, essa tua atitude aí foi de cabra safado. Foi. Tá bom, vou analisar. Não vou ficar com raiva de você. E se for, eu vou chegar para você e dizer, me perdoe. Tá entendendo? Então, para mim é isso, sinceridade e verdade. Tá entendendo? Porque assim, as minhas origens,
Eu sou de uma época que meu pai dizia assim: seja homem, honre suas calças. Isso é uma coisa muito simples, né? Mas de uma profundidade muito grande. Uhum. Eu gostava muito de ouvir Ariano Suassuna falando, né? Ele disse uma vez assim, disse assim que a riqueza das palavras, da nossa cultura, do nosso vocabulário, está no meio do povo. Basicamente ele fala isso, né? Nesse linguajar simples, a riqueza está ali. Então, assim, para mim é isso, sabe? Eu não sou um homem versado nas palavras. Eu procuro. A Beth, ela diz assim para mim, algumas pessoas dizem para mim assim: rapaz, tu consegue pegar coisas difícil e trazer para uma linguagem assim, para as pessoas entenderem. Eu digo assim que eu olho para o mestre, né? O próprio Jesus, você vai ver as palavras dele, você vai ver que ele traz a coisa muito simples, muito clara para as pessoas, né? Deus me deu a oportunidade de nascer numa igreja tida como neopentecostal na época, que era um escândalo, as duas que eu passei, e vim para uma igreja tradicional, a Igreja Batista, né? Que eu carrego esse nome, tu mal olha para mim e diz que eu sou um homem muito tradicional, né? Bom, eu sou um homem que eu transito nisso aí. Da mesma forma que eu posso entrar numa igreja batista ultra tradicional, como eu frequentei, passei, tive a oportunidade de estar ministrando, não tenho um problema com isso. Vou lá e respeito a doutrina, faço o meu, vou numa assembleia, não tenho problema. Como também vou para uma igreja preta com jogo de luz, o povo pulando, e se brincar, se eu sentir de Deus, eu vou lá pular também. Uhum. Então, assim, Bem eclético, né? vamos colocar assim, né? Então, assim, mas tudo dentro da sinceridade, da Uhum. verdade. Amém. É muito importante, de fato, a gente caminhar em verdade, porque a maioria das pessoas É, não sabe lidar com isso, né? isso. Às vezes, para conversar com uma pessoa, como você disse, é um arrodeio tão grande, né? É, De coisas que a gente poderia dialogar de forma tão simples, exato. mas, enfim, não sei se são os outros que complicam a gente, que complica demais, né? Mas Deus é mais. É. Ô, pastor, e qual foi assim, ou o que é que você acha mais difícil de ser pastor? O que é que você acredita que é mais pesado assim na jornada pastoral? Boa Os crentes pergunta. difíceis, os crentes difíceis. Eu acho que está muito ligado, sabe ao quê? Ah, Ao nosso estado, ao nosso momento. Tem um ditado popular que diz assim, né? Que muitas vezes a gente engole um elefante, né? E se engasga com um mosquito. hum, Então, eu acho que passa muito também pelo nosso estado emocional. uhum, Tem circunstâncias que a gente está na igreja que parece um elefante, mas você vai lá e digere aquilo ali. Mas tem momentos que uma coisa muito simples e você pode virar engasga. um bicho. Então assim, é esse o desafio do pastor, tá entendendo? Hum, Eu acho que o maior desafio começa dentro dele, não é fora. Eu digo sempre às pessoas assim, olha, procure se resolver. Porque se você é uma pessoa resolvida, o exterior ele não vai te afetar. E pode até te afetar, mas não com tanta profundidade. Então, assim, a vida militar, ela me ensinou muita coisa, tá entendendo? Eu vivi momentos que eu estava conversando com uma vítima aqui presa nas ferragens, uhum, tirando um amigo aqui que já estava morto, e ele dizendo: salva, salva meu amigo, salva meu familiar, a família toda morta assim, e daqui a pouco aquela voz ela se silencia. E eu olho pro cara assim: ei, cara. E aí, quando eu pego, ele foi embora. Então, assim, eu vivi muito isso na minha profissão, sabe? Vida e morte,
problemas, coisas que as pessoas queriam uma solução simples. Então, assim, e naquele momento eu tinha que ser profissional, eu tinha que ter uma conduta, não colocar emoção, tinha que resolver o problema. Então eu trago muito isso também para... E muitas vezes as pessoas, por todo o contexto que a gente vive, muitas vezes você é rotulado de uma pessoa fria, insensível, uma pessoa dura, mas não é. Então, assim, o maior desafio é esse, é você, sabe? É você, porque se você estiver bem, você encara os problemas e você supera. Você procura ter uma cabeça boa. Amém, Jesus. Ajuda-nos a ter uma cabeça boa. Dai-nos fé, como diz Pedro, aumenta-nos a fé, Jesus. Isso. Ô, pastor, e diz uma coisa. Teve algum livro, além da Bíblia, que doutrinou muito você? Algum livro que você leu que foi muito marcante? Já fez uma pergunta difícil, tá vendo? Lembrar. Do nome do livro, né? Quanto mais do autor, né? É. Mas teve algum assim Mas especial? Teve. Me veio aqui à mente aquele livro Evangelho de Fogo. Mas tem uma quantidade boa de livro. Porque assim, a minha leitura ela é muito eclética, tá entendendo? Assim, eu procuro ler aquilo que... Você pegar um Luciano Subirá, a pegar um famoso lá de fora. Então, assim, eu não vou atribuir a um, mas eu vou atribuir a vários. Sabe? Livros que marcaram. Livro que eu li de César Augusto, livro que eu li de Estevão, livros do Estevão Hernandes, da Batista, do Josué Gonçalves, Luciano Subirá. Eu estou falando os de hoje. Fora o de Benihim lá atrás, aquele Espírito Santo. Foram muitos. Das sabe? maiores experiências, assim, eu já tive algumas, mas quando eu li Bom Dia Espírito Santo, virou uma chave. Eu tive a oportunidade de ministrar uma série sobre ele. Foi mesmo. Foi. Aí depois eu li Bem-vindo e a Unção ainda de Benihim. Aí depois Benihim... Deixa quieto, né? Pronto, Rick Warren também é muito bom. Muito bom, Rick Warren. Entendeu? Também gosto A questão do... Ele que escreveu Uma Vida com Propósito. Uma Vida com Propósito. Né? Um livro muito... Pronto. Foi o filho dele que foi. Tem uma história bem forte. Isso. Um livro de Tommy Tenney, que é aquele O Vinho Novo. Sim. Teve alguns bem famosos também, acho que ali por 95, 2000. O Vinho Novo é melhor, se eu não me engano. Aí teve Caçadores de Deus, de Tommy Tenney também, que pra mim foi... Eu até fiz um movimento lá na igreja. Caçadores de Deus, era no domingo bem cedo, se eu não me engano, era 6 horas da manhã. A gente Tu gosta de agitar o negócio, né? Eu gosto. Hoje eu tô meio sem tempo. mas eu gosto. Ontem mesmo eu agitei uma galera. A gente entrou aí no jejum e vamos orar de madrugada. Amém. Mas sempre gostei muito de ler. Pronto, tem uns livros agora que eu gosto muito. Depois que eu vim para a Igreja Batista, eu me despertei muito para um pastor chamado Carlitos Paz. O Carlito, ele é o presidente da Rede Espírita. Ele foi o fundador. Então, ele criou um movimento de unidade muito grande. Então, essa Rede Espírita era como é que eu posso dizer assim? Interdenominacional. Mas não é só isso. Ele trabalha e dá suporte a muita igreja. Ele é um pastor. A igreja dele hoje tem em torno de 23, 24 mil membros. É lá em São José dos Campos. Para mim, ele é uma referência. Ele pegou uma igreja com 700 membros e transformou nisso. Ele foi lá no começo, quando o Rick ele veio para o Brasil, queria implantar, né? A igreja que acolheu foi o Carlito, que acolheu ele e fez várias parcerias, até o ponto de Rick dizer assim: Carlito, tem que andar com as tuas pernas agora é contigo. Meu tempo de discipulado contigo acabou.
né? E ele hoje, o Carlitos, ele hoje tem uma parceria muito grande com a Bethel Church, lá de São Paulo, dos Estados Unidos, traz o pessoal. Então, assim, então, assim, para mim, alguns livros que ele escreveu, Não né? conheço esse. Pesquisa que é bem legal. Carli. Carlitos Paz, tá? Ele fala, né, ele faz tipo uma síntese da igreja com propósito. Ele vem à igreja, ele fala sobre uma vida com propósito também. Uma igreja família, tem um Uma livro igreja dele aqui, família, né? isso é, Liderança que prevalece. que prevalece. Então ele tem um material muito bom, muito rico. Tem o Fabiano Ribeiro, que é o segundo, né, na hierarquia, o Marco Madalena, que trabalha com jovens. Sempre que esse pessoal está lançando alguma coisa assim, eu procuro estar acompanhando, tá entendendo? Já fiz alguns cursos com ele. Bem legal. Eu quero estudar mais sobre, né? Mas tem um cara aí que tá na minha mira, que é o... Ah, esqueci o nome dele agora. Esqueci. Ele trabalha muito com cura interior, ele dá uma... Puxa, fugiu a cabeça. Lá é de Curitiba, se eu não me engano, ele tem uma escola lá, parece que agora no mês de janeiro, em Curitiba. É coach, é pastor coach. Isso. Que faz ali a parte de cura interior, né? Tudo isso. Tenho vontade de fazer. Não vai dar para fazer esse ano, esse próximo ano não, mas pastor Cote, né? Cote, isso. Pastor Cote Cote. é um cara violento, né? Eu acredito que de paternidade, ele que ministrou todas essas pessoas que hoje falam sobre paternidade. Exatamente. Né? É um cara muito violento nisso aí. Enfim, nós temos tantas referências, né, pastor? Exatamente. Atualmente, hoje, você bebe muito de quem? Você gosta de ouvir quem? Carlito. É um cara que tu sempre tá ouvindo as pregações, né? Sempre. Sabe, eu gosto também do Douglas. Douglas. Assim, né? São pessoas, assim, que eu vejo, assim, que permaneceram com a essência, né? E assim, não é que os outros não são, tá entendendo? Mas para mim são pessoas que representam o reino. Eles lidam muito bem com a diversidade. Tá? Porque eu acho que um dos desafios que a gente tem como igreja é entender o outro, sabe? Não tem por que eu não abraçar meu irmão assembleano. Não tem por que eu não abraçar meu irmão presbiteriano. Sabe? Porque Cristo, ele não morreu na cruz por uma doutrina. A doutrina é a gente que vai lá e ele elabora. Não deixou nenhuma igreja, né? Exatamente, né? Então, assim, se é o evangelho, tá entendendo? Então, assim, essas diferenças menores não tem que nos afastar, sabe? Jesus, ele nos une. Maior o que nos une do que o que nos afasta, né? Exatamente. Acredito nisso piamente, mas o Douglas também, assim, eu não sou muito de ouvir não, mas eu gosto muito vejo nele um mestre, né? Ele é um cara muito, muito mestre, e também admiro muito a questão dessa sobriedade que poucos hoje em dia têm. Exatamente. Né? Muita gente se perde com muito menos. Né? E a gente percebe assim uma sobriedade muito grande sobre ele e tantos outros que hoje são referência, né, na nossa nação. Porque a gente é convidado a viver uma vida, eu digo assim, uma vida equilibrada. Entendeu? Equilibrada. É a gente respeitar a individualidade de cada um. E quando eu respeito a individualidade, eu respeito o chamado. Sabe? Eu respeito a individualidade, eu respeito o chamado. Eu estou ali com a igreja hoje a gente tem aí 50, 60 membros, sabe? Mas para mim ela tem a mesma relevância que uma igreja que tem 5.000 membros. Porque o reino de Deus, ele não é movido por essas estatísticas humanas. A aferição de Deus é diferente. Ele não está preocupado com números, ele quer qualidade. Então, se eu consigo, por exemplo, ter 50, 60 pessoas na igreja bem discipuladas, talvez ela cause mais impacto do que uma igreja com 5.000 pessoas que não tem, né, uma boa estrutura. Então, assim,
eu aprendi isso com a igreja tradicional. Uhum. Tá entendendo? Então, assim, que não é só números. Mas a gente tem que olhar para as pessoas. Para as pessoas. Amém. Que muitas vezes é o que falta. Em muitos lugares mesmo é essa misericórdia mesmo, né? A gente precisa, a gente não pode esquecer de onde Deus nos tirou, né? E muitas vezes nós queremos graça pra gente e inferno para os outros, né? Exato. Mas nós precisamos revelar Jesus Isso. através daquilo que ele fez em nós, Exatamente. das marcas que nós carregamos. Não é isso, pastor? A gente está vivendo um período. Ontem eu vi uma fala bem. Eu achei interessante, sabe? Me fugiu agora o Gilberto, um nome desse do pastor. E de vez em quando também na internet eu dou aquelas viajadas, acho uns doidinhos aí desconhecidos que aparece. Mas ele chegou assim, até no podcast também, dizendo, né? Se o pessoal fica com essa história de avivamento, vai acontecer um grande avivamento, estou esperando um grande avivamento. Que avivamento, rapaz? A Bíblia diz que a fé vai esfriar do povo, sabe? Vai ter avivamento coisa nenhuma, sabe? O povo está esfriando na fé, vocês ficam pagando essa... Como foi que ele disse? Esse embuste, fica esse movimento para lá e para cá, o povo fazendo zoada e não sei o quê, mas a gente não vê profundidade e tal. E ele começou a citar a Bíblia, sabe? Eu parei assim, eu disse, rapaz, esse meio doidinho o jeito dele aí, mas... Faz sentido, né? Em alguns pontos ele está sendo bíblico, tá entendendo? Porque a gente vive hoje, assim, as pessoas elas vivem muito a aparência. Eu acho que da mesma forma que Jesus lá no passado as pessoas negaram ele, se ele aparecesse hoje as pessoas negariam da mesma forma. Rapaz. Porque ele não viria segundo um padrão, sabe, que a gente estabeleceu. A gente olha para o mundo hoje cristão, está na Bíblia isso. Mas você vê uma dificuldade muito grande das pessoas, sabe? Esses dias eu, mais uma vez, terminei de ler a Bíblia e voltei para o Novo Testamento. E quando eu falei aqui para você, você perguntou mesmo, eu falei sinceridade e verdade. Porque eu acredito muito na coisa simples. Você vai ler os evangelhos, você vê Jesus de uma forma muito simples, passando uma mensagem. E que muitas vezes a gente, como cristão, a gente não percebe, a gente se envolve em tantas coisas, tantos métodos, e esquece de fazer o básico. Vou te dar um exemplo bem simples. Eu acho que isso nunca aconteceu com você, só comigo. Será? Vai. De uma pessoa marcar algo com você e não ir. Certo? Marcar, um exemplo. Sim. Eu vou tomar um café com você. Aí cancela na última hora. Ou não ir mesmo. Tu fala, Ou não vai, não ir. você ir ficar esperando. Tá entendendo? Não, Quer ver uma coisa? eu não me lembro não, pastor, mas de cancelar na última hora, sim. Pronto. Quer ver uma coisa simples? Por exemplo, veja, você marca uma reunião. Vou pegar aqui a ordem dos pastores. Você marca uma reunião, tá? Pessoal, quem puder aí, confirma aí no grupo. Aí todo mundo, ok. Ok. Aí você se prepara para aquelas pessoas. Você vai ser muito feliz, vai ficar muito alegre se você receber a metade. Isso é na igreja. Quantas vezes, por exemplo, agora esse final de ano, confraternizações. Coloca aí teu nome na lista para participar da confraternização da igreja. Né? Ok, eu vou, né? E bota lá, eu vou levar tal coisa e tal. Aí você monta tudo aquilo ali, né? E simplesmente a pessoa não vai. Não dá uma satisfação nem nada. Aparece dias depois, nem para ter a humildade de dizer assim, cara, eu falhei contigo, eu não fui. Entendeu? Porque muitas vezes a gente espera dos outros aquilo que a gente pode dar, né? Mas exatamente. A maioria das pessoas, elas... E eu sinto muito essa dificuldade também, pastor, porque eu também sou uma pessoa que procuro muito andar na verdade, né? Então, eu não tenho problema de falar a verdade. Mas eu sofro com isso, de esperar que as pessoas me digam e as pessoas não... Né? E eu, ai meu Deus, que chato isso, porque
A gente espera que o outro seja Sim. sincero conosco, né? Mas nem sempre é isso que acontece. Exato. E eu acredito que o brasileiro tem muita dificuldade com isso. Muita Pronto, você dificuldade mesmo. tocou. É cultural. É cultural. E a gente não pode. Olha, uma vez eu escutei de um líder meu, quando eu fui enviado aqui para o interior. Ele disse assim: olha, não se molde à cultura local. Aprenda, mas não se molde à cultura local. E aí eu parei, e aí eu comecei a entender. A gente já tem um padrão definido por Deus. Uhum. A Bíblia diz sim, sim, não, não. Uhum. O que passa disso Tá entendendo? vem do maligno. Então, por exemplo, veja, eu vou promover algo, gero expectativa, monto a equipe, tá? A gente vai Uhum. fazer um café. Tem um custo. Tem um custo, tem tudo. Sim. Vou. Não foi. Aí você tem ali você louva a Deus pela metade das pessoas que foram. Mas certo. Mas os que não foram e o desperdício que houve, né? De tempo, de recursos, de tudo. Uhum. Então, assim, caminhar na verdade é você também dizer sim e você dizer não. E hoje a gente vive um tempo que as pessoas elas se tornaram especialistas. Brasileiros é assim, em narrativas. E, na maioria das vezes, infundadas. E quando você confronta, pronto, você Arrumou inimigo. arrumou um inimigo. É como ele diz Luiz Hermínio, né? Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento, né? Pronto, exatamente. Pronto, você falou outro homem que eu gosto muito de ouvir, Luiz Hermínio. Geralmente, todo domingo quando eu chego da igreja, eu vou lá, ligo, ainda pego um pedacinho do culto dele, que termina mais tarde. Né? Vejo o fechamento ali, tudo e tal. Sempre tem uma palavra ali. Né? Algumas vezes a gente está ministrando na igreja, não acerto nada com ele, nem ele comigo. Quando a gente chega lá, tá ali ele falando também, né? Coisa do Espírito. Então, assim, é isso. Tá entendendo? Então, assim, que a gente procure viver. Mas eu acredito que isso parte muito da identidade também, porque só consegue dizer não e ser firme no sim e no não quem tem uma identidade mais firmada. E a gente percebe uma orfandade muito grande ainda dentro dos nossos contextos, né? Sim. Uma problemática ainda de saber quem é, para que veio, qual o propósito de vida, o que faz, o que pensa. Ainda a gente vê muito cristão volúvel, né, nesses pensamentos. Concordo, número, gênero e aí grau. Essas pessoas não conseguem ter uma identidade. Exatamente. Mas aí vem uma grande pergunta. Lembra do contexto que eu te falei de onde eu vim? Uhum. Eu tinha tudo para dar errado. Boa parte dos meus amigos se tornaram bandidos. Alguns foram assassinados. Poucos se deram bem. Né? Poucos não, um número bom. Mas muitos se perderam. Uhum. Então, assim, eu vou falar de mim. Porque a gente falar dos outros é complicado, mas de mim. Eu poderia ter escolhido. Porque a vida, ela te dá essa oportunidade. Não fala nem de Deus, viu? Uhum. A vida, ela te dá essa oportunidade. O Eja escolheu viver sinceramente e verdadeiramente. Mas tem pessoas que não, eu não quero viver sinceramente e verdadeiramente porque eu vou me machucar. Mas se realmente você teve um encontro com Cristo, porque a Bíblia diz que Ele é a verdade, a sua palavra é verdadeira. E como é que eu quero adaptar? Eu não estou dizendo que eu sou perfeito. Tá entendendo? Não estou dizendo que eu não erro. Mas eu me esforço todos os dias. Você lembra que eu disse que o desafio é a gente? Sim. É justamente isso. Para que eu possa ser curado da orfandade. Para que eu possa ser curado de tudo isso, dessa falta de identidade. Sabe o que realmente precisa? É a gente querer e buscar. Quando a gente quer, a gente busca. Sabe? A gente busca com interesse, a gente vai ler, a gente vai orar, a gente vai estar perto de quem contribui para a nossa vida. Está entendendo? Então isso vai crescendo dentro de você, você vai se descobrindo, você vai
saber do quem você não vai sentir a falta da paternidade, porque você sabe que tem um pai que cuida de você. E esse pai que cuida de você vai pegar pessoas para trazer para perto de você, para te ajudar nisso. Tá entendendo? Por exemplo, você veja, você hoje está aí, está ali na Ebenezer. Júlio é um paizão, Aline, outra mãezona, né? Sim. Mas por que eles são? Porque eles buscaram, eles têm uma história bonita, se sacrificaram, tudinho, tal. Foram buscar estar perto de pessoas que poderiam entregar algo a ele. Então isso foi formando o caráter, a personalidade deles, uma identidade, né? Então eu acho que precisa muito isso, da mesma forma que a gente tinha disposição para sair, por exemplo, para ir para uma faculdade, enfrentar 4 anos, estudar, ser um bom profissional depois, a gente também, como cristão, a gente não tem que secularizar isso, a gente tem que colocar esse segundo plano. Não, isso é primordial. Então a gente vai muito nisso, é como a gente quisesse que terceirizar esse serviço como cristão. Então, o que você falou é perfeito, tá entendendo? Então falta isso, mas falta também as pessoas elas quererem. Tudo passa pelo querer. A verdade É, liberta, né? a verdade liberta. Conhecereis, né? Tem que querer conhecer, né? Conheça a Exatamente. verdade, que a verdade vos libertará. Amém, pastor. Nem parece, né? Mas já conversamos, acho que bem 1h40, né? Rapaz, Tem quem diga. É por isso que a gente grava aqui 3 horas, 4 horas. Sabia que eu gravei 5 horas quase com Lidaci? Jesus. Foi. Agora ali tem história pra contar. Tem. Aí ela veio de novo, porque ela disse que não tinha contado nada não da primeira vez. Bota aí Agora 10 horas. bota aí mais 3. É. Mas Mas Deus é bom. é. E, pastor, quais as considerações finais que o senhor daria para quem ficou conosco aqui até o final? Qual o conselho de fé, né, e de jornada que você pode acrescentar para quem ficou conosco aí até agora? Eu posso dizer a você que, independente do que você esteja vivendo, independente de onde você esteja, quem você é, o que te cerca, se você tem uma aliança com o Senhor, você vai superar. Se você, e eu trago isso muito para a minha vida, fazer a escolha por Ele, pelos seus princípios, você vai conseguir viver uma vida que vai valer muito a pena. Porque a vida não é só a gente ganhar muito dinheiro, fazer grandes realizações, mas a vida é a gente viver com Deus, Amém. sabe? Viver com Deus. Então é isso que eu desejo. As minhas considerações é essa, que as pessoas elas procurem Deus, procurem olhar para Jesus como um grande amigo, aquele que está sempre conosco, sabe? Amém. Sobre isso mesmo. É colocar o Senhor literalmente, procurar, né? Que é um desafio, né, pastor? Porque tantas coisas querem competir com o É, lugar dele no nosso coração. é, Mas a gente procurar deixar o Senhor sempre em primeiro em lugar. primeiro lugar. Buscar o Senhor em primeiro lugar, buscar o seu reino, a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas, sabe? Quando eu vim para cá, para o interior, isso é outra história. Não vai dar mais 3 horas de linda assim, mas quando eu vim para o interior, me chamaram de louco. Hum. Você está deixando tudo, você vai criar seus filhos no interior do estado, numa cidade chamada Lajedo. Tá? Aí são essas coisas loucas, né? Loucas para o mundo, sabedoria para Deus, né? Então, se é para ser um louco para o mundo, seja, mas seja sábio para Deus. Amém.
Eita glória! Pois, pastor, vamos orar. Vamos orar. Orar aí por esse povo que ficou com a gente até agora. Vamos abençoá-los. Amém. Que nós possamos permanecer, né? Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, Jesus amado, Amém. por esse momento. Sabemos que o Senhor está aqui, por cada palavra, Senhor. E que, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa continuar tocando, ministrando, restaurando, curando, transformando vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoa. Abençoa esse amado, essa amada, que parou para nos ouvir, e que aonde essa mensagem ela chegar, ela seja um instrumento, Senhor, de salvação, de cura e de libertação, meu Pai. Oramos pela nossa cidade, pedimos a tua bênção sobre Garanhuns e esse povo maravilhoso. Oramos pelo nosso estado, pela nossa nação. E oro, Senhor Deus, por tua filha, sua equipe, pelo MapaCast. Que o Senhor abençoe, que o Senhor continue usando, Senhor, essa ferramenta e que o Senhor leve, Senhor, essa mensagem pelos 4 cantos desta terra, que ao veja ela viva, Senhor, de uma forma muito intensa tudo que o Senhor tem preparado para ela, que nesses dias o Senhor a leve, Senhor, a um novo nível, Senhor. Que esse local, Senhor Deus, ele fique pequeno para aquilo que o Senhor estará fazendo. E eu sei que o Senhor vai fazer, Senhor. A curto e médio prazo, Senhor. Assim nós oramos, agradecido por essa oportunidade. No nome de Jesus. Amém. E amém. Olha aí, pastor, arrodeou, mas não saiu do sotaque recifense. Eu sabia que tu ia cair no Wager. No final. No final, não, foi o episódio todinho. E foi. Nem percebi. Mas é recifense. Tá vendo? Já tá fora do ar, já? Tá não. Não. Meu Deus. Ai, Você que é engraçado. Você é dita. Não, imagina. Já sou acostumada, o pessoal sempre chama assim. Né? Bom. Ai, só foi pra não perder a piada que eu tenho essa mania. Mas é bom. Tenho que me controlar muitas vezes pra Não, mas é bom. Eu tava dizendo, vindo no caminho com o Jordi, eu tava dizendo assim, rapaz, eu vou fazer bagunça lá. Eu sei que ela gosta de brincar, eu vou fazer bagunça. Né? E ficou até um tom muito sério aqui, mas tudo bem. Também né? posso falar de capiroto, de mão para trás, de cabeça que roda. Tem outras histórias, mas deixa quieto. Sabe? Meu Deus do céu, não, chega aqui. Quem cresceu vendo isso aí tudo. Foi mesmo. Mas antigamente tinha mais manifestação, mas hoje em dia não tem. Será que o diabo mudou o modus operandi? Embora que existe também muita pessoa possessa, né? Mas eu acredito que ele está aprisionando muitas pessoas na alma, né? As emoções, essas doenças agora. E essa pergunta que você fez, aí vem a pergunta. Será que a fé das pessoas não esfriaram? Não esfriou mais? Tá entendendo? Não duvido. Se a gente fizer um jejum aí pesado e andar na rua, a gente vai ver um monte de gente se manifestando. Porque tem. Porque tem até umas horas, né? Tem, muitos. Tem mesmo. Muitos. Hoje a gente vê, por exemplo, veja, as pessoas, eu vejo até dentro da igreja, as pessoas, elas muitas vezes com dificuldade para discernir. Né? Tem sempre um diagnóstico pronto. Porque é mais fácil. Sim. Eu transfiro aquilo ali para um médico. Mas, por exemplo, eu acredito que nem toda loucura ela é clínica. Né? Às vezes a gente tá dando remédio para demônio, né? Acontece, né? Você tem uma influência e aquilo ali se torna realmente uma doença clínica. Mas assim, eu acredito que eu estava dizendo, começa no invisível e se materializa. Né? Então, assim, eu estou te falando fundamentado em experiências minhas. Isso não está anotado nem nada. Isso foram coisas que eu vivi. Então, assim,
Será que não é também um esfriamento? Aí volta o que o pastor falou, Uhum. né? A gente está vivendo um tempo que a Bíblia está se cumprindo. Sim. Então, assim, não é só usar uma palavra que se usa muito na igreja tradicional. Não é só um catarse emocional o evangelho. Sabe? Não é só uma euforia. Você pode se alegrar, você pode dançar, você pode pular, você pode... Ok. Mas não é só emoção. E a gente está vendo muitas pessoas sendo movidas por emoção. Do mesmo jeito que está ali, levantando a mão, entrega a minha vida ao Senhor e chora e tal e tal. Quando dobra na esquina, acabou-se. Voltou o homem natural e você via Jesus é um estilo de vida. Verdade. Né? Renúncia every day, né? Todos os dias. Pois é. Todos Pois é. os dias a gente tem que morrer um pouquinho. Exatamente. Todos os dias. É assim mesmo. Tá? Pois, pastor, muitíssimo obrigada, viu? Foi um prazer. Que legal. A gente já se conhece há tanto tempo, né? Verdade. Mas a gente só teve essa oportunidade de conversar agora. Deus vai marcando Vai marcando. os encontros, né? Exatamente. Deus abençoe vocês. Foi bênção. Da próxima vez, eu vou trazer você para contar mais histórias. História de bombeiro, de jogador, de capiroto. Vou trazer você em Lindacia aqui. Vai ser zoada, viu? Vai ser zoada. Ai, meu Deus. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. E meus irmãos, vocês ficaram conosco aqui até o final. Muito obrigada e que Deus abençoe vocês. Tenho certeza que você foi nutrido, né, com o que nós compartilhamos aqui nesse episódio e que você permaneça nele, né? Minha oração para esses dias é que nós possamos permanecer. Essa é a maior dádiva que possamos viver. É não abrir mão dessa verdade, não abrir mão de tudo aquilo que ele fez, tem feito e certamente fará nas nossas vidas. Então, fique ligado na videira, seja nutrido por Cristo Jesus, que é o cabeça de todos nós. É a Ele que nós devemos toda honra, toda glória, todo louvor. Que Deus te abençoe, como vocês já sabem. Pela vista.